que Ele já tem nos dado. Vamos abrir a palavra então em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, vamos ler os versos 1 a 14. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo, o Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai amados, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa noite, por mais uma vez podermos nos reunir para celebrar a Tua mesa. E isto é possível porque de fato o Senhor proveu para si um cordeiro. O Senhor proveu para nós um cordeiro. E então podemos celebrar a Tua mesa, Senhor. Bendita é a Tua palavra, que tantos anos antes do Seu Filho ser entregue na cruz do Calvário, o Senhor já pré-anunciava a bendita obra que o Senhor realizaria. E nós te agradecemos. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada no céu. Ela não passará. Nós temos visto, Senhor, o cumprimento dela diante dos nossos olhos. Nós temos encontrado nela um lugar seguro para descansarmos, Senhor. Muito obrigado porque Tua palavra é certa. Ela não nos deixa, Senhor, perdidos em meio a tantas coisas que estão acontecendo. Bendito é o Senhor, bendito para todos sempre. Amém, amém. Então, irmãos, nessa noite nós vamos considerar um pouquinho desse texto, que é um texto tão conhecido, né? De todos nós já passamos por ele algumas vezes, mas o Senhor começou a falar nesse texto ao meu coração há umas 2 semanas, e desde lá então eu fui preparando algo para compartilhar com os irmãos, um pouquinho cada dia meditando e anotando as impressões que o Senhor foi me dando.
né? Que fica evidente para nós, para todo aquele que de fato estuda as Escrituras com um coração sincero, é que em toda parte dela você pode ver Cristo. Isso é um fato, né? Talvez você ainda pode não ter visto, mas Ele está ali. Então, se nós nos aproximamos da palavra e perguntamos: Senhor, o que isso tem a ver com Cristo? O que o Senhor pode me mostrar do Teu Filho, da glória do Teu Filho nessa porção? Então, o Espírito Santo, que Ele foi enviado para isso, Ele veio para nos ensinar a respeito de Cristo, para nos guiar a toda a verdade, para nos dar testificação de Cristo. O Espírito Santo tem prazer, então, em tomar aquela porção para um coração que medita e abrir ela, e lançar cada vez mais luz, cada vez mais glória sobre a pessoa e obra de Cristo, né? E é um grande indicativo para o nosso coração, ou para o estado do nosso coração, né? Como ele se encontra, o fato de como nós reagimos à palavra, principalmente aquelas palavras, aquelas porções que são familiares para nós, não é? Como que nós reagimos a ela? Porque num primeiro momento, quando nós passamos, por exemplo, por um texto como esse, eu que vim de um contexto, e creio que muitos irmãos aqui também vieram de contextos semelhantes, aonde esse texto aqui era abordado apenas como uma lição de pai e filho ali, nada de Cristo era de fato visto no texto. Então eu era meio que traumatizado com esse texto aqui, porque toda vez eu ouvia sempre o mesmo sermão, e sempre falando bem superficialmente sobre as lições ali do pai Abraão e do filho Isaac, e só, nada de Cristo era visto. E quando esse texto então começou a se abrir, né, desde que nós nos reunimos aqui também, nós recebemos muita luz sobre esse texto, o meu coração ele entrou numa euforia mesmo diante do Senhor, numa alegria que eu não posso nem contar para os irmãos como foi libertador para mim, e como eu recebi ajuda, quando esse texto eu pude ver que é Cristo ali, que é Cristo em Isaac, que é Cristo no carneiro sendo oferecido. Então meus olhos se abriram, meu Deus, olha o que Cristo fez por nós, olha o cordeiro que foi provido em nosso lugar, olha o cordeiro que Deus proveu para si em primeiro lugar, nada a ver com o homem, mas para si, sua justiça, sua santidade, Deus proveu para si um cordeiro, e eu comecei a contemplar isso, e aí eu vi que foi provido para nós, irmãos, um cordeiro para ser morto em nosso lugar. Então isso é libertador, é isso que deve encher o nosso coração de alegria quando nós nos reunimos ao redor da mesa, porque essa provisão que Deus fez para nós é uma provisão única e eterna, ela não precisa ser repetida. Esse é o cântico que hoje é entoado no céu, louvando e adorando ao Cordeiro. E quando nós também partirmos e estivermos com o Senhor, nós vamos nos juntar a esse coro celestial e para sempre louvar ao bendito Senhor que se entregou por nós. Então esse texto aqui, ele não pode perder o brilho. Se perde o brilho para nós, tem alguma coisa errada. Se não mexe mais conosco, tem que realmente confrontar o estado do nosso coração, porque não é normal a gente abrir aqui o texto, não é uma coisa pequena a gente abrir ele e Cristo ser revelado. Não é pequeno, assim como não é pequeno todas as vezes que nós nos reunimos e a palavra é aberta. Então, se nós estamos perdendo a reação em adoração, em louvor diante da palavra, ao Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, tem alguma coisa errada conosco, irmão? Se nos falta palavras de gratidão ao redor da mesa, se nos falta motivo para agradecer ao Senhor todos os dias, independente da circunstância que nós estamos, dos problemas que enfrentamos, de doença ou não doença, não interessa, se nós perdemos a alegria de louvar e adorar o Senhor, é porque nós não temos visto de fato o valor daquele que por nós se entregou na cruz. Então eu queria começar já aqui alertando os irmãos. Você já ouviu muito sobre Gênesis 22, mas não tranca seu coração não, porque é uma tolice achar que o Espírito Santo não pode dar mais luz, é uma tolice achar que a palavra de Deus já foi esgotada. Ela não pode ser esgotada, ela é sempre viva, ela todos os dias ela se renova pela ação do Espírito Santo. E para um coração, sabe, aquele tipo de coração, que eu não estou dizendo que é o meu, mas que deveria ser o nosso coração, para aquele coração que vai para o quartinho, sem hora de sair dali, e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ver teu filho. Você chega a se perder, irmãos, no tempo. Você se perde. Você já teve essa experiência de se perder no tempo com a sua Bíblia, vendo Cristo? Não teve? Se não teve, também tem alguma coisa errada. Vai para o quartinho, irmão, não perde esse bendito significado, porque essa é a nossa principal ocupação de vida. Essa é a nossa principal ocupação de vida.
Então nós precisamos organizar toda a nossa vida para que esse quartinho secreto, que deve ser levado conosco, mas para que ele exista na nossa vida. Nós vamos organizar, priorizar o Senhor, não é? Aqueles que me honram, eu honrarei. Não é isso? Irmão, isso é prático. Todos os dias nós temos escolhas que honram ou não o Senhor. E na medida que vamos honrando o Senhor, promessa dele, ele honra. Ele honra. No próprio 1 Crônicas 16 ou 2 Crônicas 16, quando toca na história de Asa, um rei de Israel, deixa eu abrir esse parênteses que eu já volto para Gênesis 22. Diz assim, 2 Crônicas 16, 9, eu acho que é 2 Crônicas. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O que esse texto está dizendo? Que o Senhor está ativamente, a todo momento, buscando um certo tipo de coração. Qual coração? Aquele que é totalmente dele. Para esse coração, não para todos. Para esse coração que é totalmente dele, ele se mostra forte. E se você vê o capítulo anterior desse texto do capítulo 16, se você vê a história anterior de Asa, que começa no capítulo 14, você vai ver que o Senhor vai dizer assim por meio de um profeta para Asa: Asa, eu estou disposto a ir com você enquanto você estiver disposto a ir comigo. Até onde você estiver disposto a ir comigo. Então, irmãos, isso são prioridades de coração. Contemplar o Senhor Jesus é a principal ocupação da vida de um cristão. Nunca perca isso. Então esse texto aqui, ele é um texto cheio de significado, irmãos, né? E é uma daquelas passagens que nós não precisamos, como se diz, cavar tanto para ver o Senhor Jesus. Como que numa primeira impressão ali, algo já salta no seu coração de que fala de Cristo. Talvez você numa leitura superficial já pode tocar isso. Algumas passagens são assim no Antigo Testamento, não é? Êxodo, capítulo 12, Levítico, capítulo 16, o dia da expiação, o Salmo 22, o Salmo da cruz, o Salmo 23, o Salmo do pastor dando a vida, o Salmo 24, não é? Do rei, quem é o rei da glória, não é? É fácil ver Cristo aí, muito fácil, num relance você já vê. Isaías 53, não precisa nem falar, né, irmão? Aquele capítulo tão precioso, aquele homem de dores que sabe o que é padecer, aquele que foi moído pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É de quem que está falando? Não pode ser de nenhuma outra pessoa, não é? Então esses capítulos são capítulos onde claramente nós vemos Cristo, e aqui em Gênesis 22 é da mesma forma. No primeiro relance você já vê, mas sabe onde está o tesouro mesmo nesse capítulo? É quando você mergulha nos detalhes dele, é quando você realmente se detém a contemplar cada expressão que aparece aqui. Então o que eu vou fazer, é lógico que não vai ser uma coisa tão detalhada, é apenas estimular os irmãos para que façam esse exercício de uma maneira mais completa em casa. Então eu vou apenas sacudir os irmãos. Olha, tem muito nesse capítulo para ser visto, muito, que os irmãos possam ir depois e estudar aos pés do Senhor. Então, antes de nós entrarmos propriamente na exposição desses 14 versos, que nós não vamos nem ler o capítulo todo, eu quero colocar uma nota aqui que é muito importante. É importante dizer que até aqui no capítulo 22, a ideia do sacrifício, conforme aparece até aqui no capítulo 22, ela foi mencionada várias vezes, porém é aqui que nós vemos que o sacrifício de um animal não seria suficiente. Pela primeira vez essa luz é dada nas Escrituras. E então esse capítulo começa a nos mostrar que um homem deveria morrer, já que foi o homem quem pecou. Então, isso vai ficar mais claro lá em Isaías 53. Aquele capítulo vai personificar o Cordeiro de uma maneira tremenda. Todos os sacrifícios que apontavam para Cristo. Quando você lê Êxodo, Levítico, tudo isso, irmão, tudo isso fala de Cristo, tá? Todos os sacrifícios apontam para Ele. Então aqui, a primeira ideia de que um homem é quem morreria como sacrifício, é aqui que é mencionado. Antes você tem, por exemplo, em Gênesis 3, as peles ali vestindo Adão, lembra? Adão e Eva, as peles. E vai seguindo, mostrando outros sacrifícios. Mas aqui a ideia de que um homem, então, é quem morreria para que a justiça de Deus fosse satisfeita. É a primeira menção é aqui. Gênesis capítulo 22. Então essa nota é muito importante, porque Gênesis 22, então, passa a ser um marco na tipologia do sacrifício do Antigo Testamento, né? E então,
Nós vamos começar a expor aqui algumas notas, que é o máximo que eu conseguirei fazer. Vamos ao versículo 2 então primeiro. Versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, é aqui que começa essa gloriosa cena. Nós não vamos nem tocar no trabalho do Senhor na vida de Abraão até aqui. Eu quero focar exclusivamente na interpretação como um tipo de Cristo sendo oferecido na cruz. Então, aqui nesse versículo 2, nós temos então manifestado não apenas o filho que será mostrado mais abaixo, mas o pai. Então, Abraão é uma figura clara nesta cena de Deus o Pai. E os irmãos vão ver por que eu estou colocando esse fundamento já aqui claro para vocês. Vai ficar muito evidente na medida que a gente for explicando o texto. Abraão aponta para o Deus o Pai. E aqui então nós vemos o coração do Pai revelado de uma forma que nenhum outro lugar do Antigo Testamento você vai encontrar. Abraão entregando o seu filho, o seu único filho. Não é a verdade com respeito ao Pai e o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus? O Filho a quem Ele ama. Lá em Colossenses 1,13, Cristo é chamado de o Filho do seu amor. Então, o mistério do Calvário, o mistério do que Cristo realizou na cruz, deve começar aqui, nas afeições do coração do Pai para com o Filho, não com o homem, em primeiro lugar. Deve começar aí nessa relação, porque este é o custo do que aconteceu no Calvário. É o Pai entregando o seu Filho a quem Ele ama, entende? Para prover para si, em primeiro lugar, algo que satisfaria sua justiça, sua santidade, mas também oferecer o seu Filho a quem Ele ama para pecadores indignos, que não mereciam nada, que somos nós, que estávamos indo para o inferno, que éramos inimigos de Deus, alienados, separados de Deus. Essa é a verdade do Calvário, né? Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. É nisso que nós vemos nesse primeiro momento aqui da voz falando com Abraão. E Abraão, irmãos, tomando a decisão de entregar o seu filho. Então, nós vemos aqui os afetos do coração do Pai por aquele que está sendo oferecido. Você vai ver isso em muitos outros lugares, como por exemplo nos Evangelhos. Você lembra da cena do Jordão, do batismo, a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvir. No Monte da Transfiguração isso também vai acontecer. Você lembra da voz do céu? Então, irmãos, esse que está se entregando na cruz não é qualquer um, não. É o filho do amor do Pai. Eu não sei se você já sondou, ou se você louva o Senhor ao redor da mesa, por esse simples fato. Aquele que está sendo entregue na cruz é o filho do amor do Pai. As afeições do Pai estão naquela pessoa que está sendo oferecido, que por um momento teria que ser afastado de sua face, porque ele estava carregando os nossos pecados. Ô irmão, será que nós não temos motivo para adorar ao redor da mesa? Será que não há? Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Será que a gente precisa pedir alguma coisa ao redor da mesa? O que é louvor? Louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Pelo que, irmãos? Por isso que nós estamos falando. Por isso. Versículo 3. Abraão, então, figura de Deus o Pai. Vamos continuar aqui na tipologia. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, será que há algo aqui também, tomando essa interpretação tipológica de Deus o Pai, Abraão, Deus o Filho, Isaque, será que há algo que a gente pode ver aqui também nesse versículo 3? Então,
Irmão, se você pensar um pouquinho nessa relação, eu acredito que há algo sim que pode ser falado aqui também. Os irmãos perceberam que houve uma preparação antes de Abraão partir com Isaac para o lugar indicado, o Monte Moriá. Houve uma preparação por parte de Abraão. Vocês perceberam aí? Toda uma preparação então foi realizada então por Abraão, que é figura de Deus Pai. Da mesma forma, irmãos, antes de Cristo ser oferecido na cruz do Calvário, também houve uma preparação na eternidade. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um acaso, a cruz foi preparada na eternidade. Deus o Pai, juntamente com Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, Ele ordenou um propósito eterno, do qual a cruz já estava incluída. Você percebe o significado disso? Ou seja, o pecado entrou, mas Deus já havia provido a cruz para salvar pecadores como eu e você, em quem não há mérito nenhum, é puramente por graça. Essa é a realidade da cruz do Calvário. Houve uma preparação na eternidade. A cruz de Cristo foi, como diz Atos 2:23, ela aconteceu segundo o desígnio e a presciência de Deus. Você já parou para pensar nisso? A cruz aconteceu de acordo com o desígnio e a presciência de Deus. Portanto, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os judeus, eles apenas fizeram aquilo que a mão de Deus já havia predeterminado de antemão. É claro que isso em nada, irmãos, obviamente despreza a responsabilidade do homem, porque no mesmo texto vai dizer: vós matastes o autor da vida. Mas nós precisamos começar aí, para que nós entendamos o mistério do Calvário, a realidade do que Cristo realizou lá por nós. Houve um concílio eterno, onde o Pai olhou para o Filho do seu amor, e eles juntos traçaram um plano, um propósito eterno, uma cruz eterna. Então isso traz todo um significado. 1 Pedro 1:20, anota esse texto, irmão, para que você leia. Esse texto diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes de todo o significado tipológico do Antigo Testamento, das profecias, antes de Cristo vir, o sangue de Cristo já era conhecido na eternidade. Como é que você lê esse texto, irmão? Você não tem motivo para adorar ao Cordeiro que foi morto? Será que você pode ser indiferente, irmão? Nós temos muito motivo para agradecer ao Senhor, muitos motivos para agradecer ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como é que você lê esse texto também? Irmãos, não é isso que nós estamos aprendendo lá no Eterno Propósito, que o nosso irmão tem compartilhado? Então a cruz não foi um acaso, e isso está tipificado aqui, nessa preparação de Abraão antes do momento do Monte Moriá. Antes deles tomarem rumo em direção à cruz, tipificando a cruz ali, antes deles tomarem rumo, já havia um plano bem traçado para que tudo acontecesse. Vamos ao versículo 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui então mais um detalhe precioso no Calvário, a respeito do Calvário. Você percebeu que aqui, Abraão aqui, na história, disse: olha, ninguém pode acompanhar a gente nesse momento, não é isso? Ninguém pode ir até lá. Havia 2 servos, eles foram até uma parte do caminho. Dali em diante, era apenas o Pai e o Filho. Irmãos, isso fala da cruz também. A cruz, irmãos, foi uma obra que nós podemos chamar de uma transação, né? Que foi realizada somente entre Deus, o Pai e o Filho. Ninguém pôde tocar no valor e na profundidade daquela obra que ali aconteceu no Calvário. Ninguém poderia acompanhar naquele momento. Na primeira instância não tinha nada a ver com o homem. Não tinha nada a ver com o homem, os irmãos vão entender. Não tinha nada a ver com o homem. E é tão interessante que nesse capítulo você não tem nem Sara mencionada. Já percebeu nisso? Já percebeu isso? Sara é figura da igreja. Você não vê Sara mencionada nesse capítulo. Você vê Sara no capítulo anterior e no capítulo posterior, mas você não vê nesse capítulo. Nesse capítulo você tem apenas Deus o Pai e Deus o Filho.
né? Havia 2 servos ali, mas então, quando chega determinado momento, eles são deixados para trás. E até esses 2 servos, nós podemos também tocar em algo a respeito deles ligado ao Calvário. Porque os irmãos se lembram, aliás, 2 na Bíblia é número de testemunho, que na boca de 2 ou mais pessoas tudo se resolve. 2 na Bíblia é número de testemunho, né? E havia alguém também no Calvário, 2 testemunhas, ali no Calvário junto com o Senhor Jesus. 2 homens, né, testemunharam Isaac, carregando a lenha no seu ombro e subindo o monte. É isso que está aqui na história de Gênesis 22. Mas também lá no Calvário havia 2 homens acompanhando o Senhor Jesus, 2 ladrões. Quem se lembra disso? Que também acompanhavam o Senhor Jesus ali. Não é verdade isso? Eles viram parte do que aconteceu. Eles viram o Senhor também carregando a lenha e chegando até o lugar designado. Mas, irmãos, só até aí eles puderam ir. Nenhum olho humano pôde de fato perscrutar o que estava acontecendo ali no Calvário, né? Então, irmãos, a obra do Calvário, vá construindo isso, porque nós tendemos a tornar a obra do Calvário como algo apenas realizado em favor do homem. Essa é a segunda parte do que Cristo realizou. A primeira parte não tem nada a ver com o homem. É Deus, sua justiça e sua santidade sendo respondida. Porque é isso que o pecado fez. O pecado tocou aí, tocou na justiça e na santidade de Deus. Então, algo precisava acontecer. A ira de Deus, como diz Romanos, a ira de Deus, capítulo 1, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus é a indignação santa, justa do seu caráter contra tudo aquilo que é contrário a Ele. E essa ira está sobre todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Porque quanto a nós, um cordeiro foi provido para nós. A ira que caía sobre nós caiu sobre Ele. Irmãos, esse é o significado do Calvário. Esse é o significado da mesa do Senhor. Quando você toma o pão e o cálice com consciência, é isso que você está adorando ao Senhor, pelo Cordeiro que nos foi dado. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Se você ver aí no versículo 8, também repete na parte final aí do versículo, e seguiam ambos juntos. Você está vendo que há um comum acordo, não é? Entre o pai Abraão e o filho Isaque, entre Deus o Pai e Deus o Filho. Essa é a cena do que está acontecendo no Calvário. Então aqui no versículo 6, irmãos, geralmente nas histórias retratadas nós vemos uma criancinha e Abraão um velho, um senhor, né? Mas se você estuda, você chega à conclusão de que aqui não é um adolescente que está nessa cena. Isaque não estava com essa idade, ele já era um homem crescido, ele já era um homem maduro, não é? E já era um homem forte, que poderia até mesmo ter resistido a Abraão, que já era um velhinho. Se você estuda a história de Abraão, você vai ver que ele já está com 90 e poucos anos quando essa cena aconteceu. Ele poderia ter resistido, mas ele não resistiu em nenhum momento. Você já parou para pensar nisso? Da mesma forma, o filho também não resistiu à vontade do pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Hebreus capítulo 10, verso 7 diz assim: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Escrevendo no Evangelho de João, diz assim, Jesus dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então não houve resistência do filho para com o pai, e ambos seguiam juntos. Isso mostra o comum acordo desde a eternidade. Também nesse verso aqui, não precisa nem mencionar muito, né? Você vê aqui um tipo claro, né, do nosso Senhor Jesus. Isaque carregando a lenha do holocausto. É uma figura de Cristo carregando a cruz. E o holocausto, se você estuda Levítico capítulo 1, é a primeira oferta que aparece no livro de Levítico. O holocausto é uma oferta da qual o homem não tem participação. É uma oferta totalmente queimada para o Senhor. Era uma oferta para o Senhor. O homem não tinha participação nenhuma no holocausto. Nas outras ofertas, são 5 descritas lá, o homem tem participação, mas no holocausto não.
Sabe por quê? Porque o holocausto fala que tanto a vida do nosso Senhor Jesus, como também a morte do nosso Senhor Jesus, foram em primeiro lugar para Deus o Pai. Não foi para nós. Eu sei que é muito bom a gente se colocar no centro, né, irmãos? Nosso ego infla. Mas a primeira parte da obra do Calvário não foi para o homem. É o holocausto para o Senhor. É o Senhor em aroma suave a Deus, se oferecendo tanto em sua vida como em sua morte. Então cada palavra, cada atitude de sua vida, cada ensinamento, cada vontade subjugada à vontade do Pai ali enquanto ele caminhava até a cruz, tudo aquilo era holocausto para Deus. E quando ele chega na cruz, o que acontece? Nas primeiras 3 horas da cruz é holocausto, a natureza não se manifesta, há total silêncio, porque é o Filho respondendo ao Pai, sua justiça e sua santidade. Essa é a primeira parte do que Cristo realizou na cruz. E aí você vai chegar daqui a pouco e você vai ver aonde nós entramos aí. Mas nós não podemos pular etapa, irmãos. E nós precisamos recuperar a adoração por esses fatos que eu estou dizendo. Entende, irmãos? Nós precisamos recuperar a adoração. Nós precisamos adorar o Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele proveu para si. Pela sua glória, pela sua honra, pela sua justiça, pela sua santidade. Nós precisamos adorar o Senhor por isso. Irmãos, isso tem que falar o nosso coração. E então o texto segue, também nesse mesmo verso, né, diz que Abraão carregava o fogo e o cutelo. O fogo e o cutelo. E o fogo na Bíblia é uma figura clara do juízo. Do juízo contra o pecado. Se você vai caminhando na tipologia do fogo, basta que você tome uma concordância bíblica. É assim que você interpreta um tipo nas Escrituras. Você toma a palavra fogo, por exemplo, vê onde ocorre a primeira menção e vai construindo o caminho das outras ocorrências. Porque aí, a partir da primeira menção, o Senhor vai dando mais luz sobre aquela primeira menção, mostrando o que Ele quis dizer com fogo. Esse é um exemplo de como você interpreta o que eu estou trazendo para os irmãos. Então, se você faz essa tarefa, você vai ver que fogo fala de juízo. É o juízo contra o pecado. A primeira ideia de fogo que aparece nas Escrituras é Gênesis 3:24, se você quiser anotar. É a primeira ideia de fogo, aparece ali na espada flamejante, na espada que se revolvia. Quando o homem pecou, o Senhor coloca aqueles querubins guardando o jardim, com a espada que se revolvia, a espada flamejante, como diz algumas versões. É a primeira ideia do juízo, porque o homem agora não poderia tomar da árvore da vida, comer e viver eternamente. Você pensa que desastre seria? Um homem caído, eternamente separado. Então aquilo dali é graça, misericórdia, juízo de Deus em favor do homem, impedindo que ele tome da árvore da vida também, e naquele estado vive eternamente, não é? Então, essa é a primeira ideia. E a última ideia de fogo é que a gente vai ver lá em Apocalipse, no lago de fogo, não é? E de enxofre, onde tudo então que é contrário a Deus, que hoje afronta o nome de Deus, tudo será retirado de sua face. Tudo isso que hoje faz tanto alarde, tanto barulho, um dia será julgado. Irmão, não se engana com o ímpio que prospera. Não se engana com os maus planos, os maus caminhos. Não se engane com a cena posta que é contrária a Deus e aparentemente está prevalecendo. O destino é certo de todas essas coisas. Fique em paz. O juízo de Deus está vindo sobre todas as coisas. E ele já começou sobre sua casa, para que nós não sejamos reprovados juntamente com o mundo. Tá? Então, aqui nós vemos o juízo de Deus sobre o juízo divino, tipificado aqui por Abraão e Isaac, não é? Isaías 53, aquele capítulo maravilhoso, diz que o Senhor foi moído por nossas transgressões. Olhamos agora o versículo 7 e 8. Os irmãos me dêem mais alguns minutinhos. Versículos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para quem? Para si. Você já leu isso na sua Bíblia, irmão? Já leu? Deus proverá para si, meu filho.
o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Então não está aí claro a verdade que eu estou falando até agora? Duas coisas são vistas nesse versículo: que Deus proveria o cordeiro e que esse cordeiro era para si, em primeiro lugar. É aí que começa a relação do Calvário. Então, antes de prover um sacrifício pelos homens, o sacrifício era para si mesmo. Romanos 3, 23 é um texto que também deve ser anotado. Agora nós começamos a ampliar para a relação que nos toca. Romanos 3, 26 diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé. Então, aqui nós estamos vendo, irmãos, como que Deus pode justificar pessoas como eu e você. Ou você acha que você é justificado porque você em algum momento vai se tornar bom e vai agradar a Deus? Não, irmão, não é nada disso. Não é sobre esta base que Deus justifica ninguém. Deus justifica unicamente baseado na obra de Cristo no Calvário. Deus é justo, ou seja, para justificar seres humanos ruins como eu e você, Ele não sacrificou sua justiça. Ele continua sendo justo, né? Mas Ele também pôde agora ser justificador. Como diz Martinho Lutero, né? Deus se assentou no banco do réu e assumiu a nossa sentença. Então essa pergunta que aparece aqui, onde está o cordeiro para o holocausto? É a pergunta, como nós sabemos, respondida em João 1,29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o cordeiro? Ele está aqui, João está dizendo. Ele está aqui diante de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, essa aqui é a mensagem do Evangelho. Os homens estão se perdendo, falando de tantas coisas. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus feito carne, assumindo nossa vergonha, assumindo nossos pecados, perdendo de vista a face do Pai, envergonhado pelos homens, mas aprovado por Deus. Aquele que mesmo na cruz ouviu o insulto: desça daí. Como é que você vai salvar os outros se a ti mesmo não se salva? Mas é justamente por esse ato de não descer da cruz que Ele salvou pessoas como eu e você. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Esse é o poder de Deus que pode transformar pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu estou terminando, versículos 9 a 14, então, e eu termino. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo, aí na sua Bíblia está o anjo do Senhor, com letra maiúscula. Essa é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Isso não é um anjo, está criado. Isso é Cristo. No original aparece anjo Senhor. Não tem anjo do Senhor. É anjo Senhor. É uma cristofania. Lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha a ideia da substituição aí. Agora sim, Cristo oferecido em nosso lugar. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então aqui o tipo passa de Isaque para um carneiro, né? Então nós vimos o tipo representado em Isaque, que aponta para Cristo, e vemos agora o tipo representado no carneiro, que também aponta para Cristo. Quando a gente fala tipo, eu não sei se os irmãos se recordam disso, nós estamos falando de uma imagem que aponta para algo, para um cumprimento futuro, uma representação, podemos assim dizer, apontando para uma realidade que viria na pessoa de Cristo. Tá bom, irmãos? Então, aqui nós vemos o tipo de Isaque e o tipo do carneiro, que é oferecido em seu lugar. E aqui sim entra, agora nessa ordem, nós vimos o propósito eterno de Deus, Abraão lá preparando tudo, começa lá, né? O filho do seu amor,
Agora você entende quando a gente fala que a cena de glória, que o cumprimento do eterno propósito está relacionado com o Filho, porque o Filho continua sendo o Filho do seu amor, e tudo que o Pai faz, ele tem a intenção do Filho. Então, começa aí, passa pela provisão de um cordeiro, de um cordeiro para si, essa é a primeira parte da cruz. Agora nós estamos vendo um cordeiro ou um carneiro em lugar de alguém. Quem é esse alguém? Nós. Então nós tocamos na morte substitutiva, podemos dizer, né? A substituição, Cristo morrendo em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é isso? Então, irmãos, aqui eu termino, né, a exposição desse texto. Agora você vê, quando Gálatas 3,8 diz que o Evangelho foi pregado a Abraão, né? Você está vendo aonde que o Evangelho foi pregado a Abraão, né? Da mesma forma, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, todas as poesias, tudo que está no Antigo Testamento, fala de Cristo. Então que os nossos corações possam, mediante ao que acabamos de ver, reagir em aspirações por Cristo, ao redor da mesa, com palavras, com pensamentos, com louvores, com cânticos espirituais, com tudo, irmãos, porque Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 1 diz assim: eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves do inferno e da morte. Cristo é vitorioso. O Cordeiro em breve voltará. É isso que nós esperamos. Você está vendo um monte de coisa, né, irmãos? O mundo está entrando em colapso. Vocês estão vendo, né? Se estranhe não, tudo isso já estava predito. Não é isso que nós aguardamos. Nós estamos felizes porque a nossa redenção está se aproximando. É aí que deve estar a nossa esperança. É agora que o nosso coração vai ser testado. Em tudo que nós estamos ouvindo ao longo desses anos, está começando as provações que vai colocar de fato a realidade de tudo que a gente tem aprendido. Nós temos falado que a única coisa que pode nos sustentar é olhar para Cristo. Agora, no momento de crise, você vai tirar o olho dele? Você vai olhar para onde, irmão? Você vai se alarmar? Você vai ficar com medo de quê? Nós não temos medo. Nós morremos com Cristo já. Nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo. Nós só estamos esperando o cumprimento disso tudo. Está tudo certo. O nosso destino, irmão, está certo. Está certinho. Não há insegurança nenhuma, não há temor. Nós podemos dizer, como 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ela não se limita, nós podemos olhar para avante e ter certeza de que a nossa esperança está vindo ao nosso encontro, e em breve Ele vai nos arrebatar para o encontro com Ele nos ares. Essa é a nossa esperança. Então tudo aquilo que é imperfeito vai ser retirado, e nós olharemos para Ele e o veremos tal como Ele é. Regozijai-vos uns aos outros com essa palavra, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bendito é o nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por abrir Tua palavra e nós podemos ver Teu Filho. Podemos mais uma vez tocar na realidade daquilo que Ele efetuou no Calvário. É justamente por isso, ou para isso, que o Espírito Santo veio habitar em nós, para nos dar compreensão dessas realidades, para nos fazer entrar nisso tudo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Porque de fato essas coisas, para quem está de fora dessa realidade, não tem valor nenhum. Mas para nós, Senhor, em quem Teu Espírito tem atuado, esses assuntos são assuntos eternos, que se tornam para nós a ocupação da nossa vida. Ó Senhor, sacode-nos, Senhor. Chama o nosso coração para o valor da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecer naquilo que nós temos aprendido. Não dar ouvido às outras vozes, não ficar com medo, Senhor. Que o Senhor mesmo já tirou de nós todo esse medo. O pavor da morte já não existe. Do diabo já não existe nenhum.
Nós não temos medo de nada disso, Senhor. Nós estamos seguros em Ti, guardados em Ti, estamos certos de que o Senhor, em meio a isso tudo, vai prover um lugar para nós, vai prover um lugar para nós em Cristo. Em Ti seremos guardados, estamos sendo guardados. E mesmo se a morte vier, ainda assim isso para nós é um guardar, porque a morte não é nada, é só uma mensageira que nos leva para um lugar de uma bem-aventurança muito superior. Então nós não temos medo, Senhor. E como é bom viver sem todas essas coisas que eu acabei de mencionar. Um viver desimpedido, um viver contente, um viver feliz, um viver de esperança, um viver de saber que a vida não acaba aqui. Ó Senhor, esse é o tipo de vida que o Senhor nos deu, vida eterna, e essa vida está no Teu Filho. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.